E o CEO da Netflix conta como era a relação entre a gigante do streaming e a Marvel Television. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar dessa treta aí entre a Netflix e a Marvel Television, que a gente desconfiava, a gente tinha noção que existia, que tava ali, mas ninguém tinha falado abertamente sobre isso ainda. Tinha muito rumor, tinha muito disse-me-disse, muita fofoquinha, mas na verdade a gente sabia era pouco. Porque o Ted Sarandos, que é CEO da Netflix, falou um pouquinho mais abertamente sobre como era essa maior, foi considerada na época, né, a maior parceria da história da ABC com a Marvel Entertainment junto da Netflix. A Marvel Entertainment ia liberar alguns personagens do núcleo mais urbano da Marvel, a ABC ia produzir as séries e a Netflix ia distribuir. Daí saiu Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage, Defensores e Justiceiro. A Marvel Television ela funcionava de forma separada do domínio da Disney sobre as propriedades Marvel, enquanto Kevin Feige no Marvel Studios lidava com a parte de cinema, a parte de televisão era gerenciada pelo Jeff Lobb, que estava diretamente abaixo de Ike Perlmutter, que era um nome, no mínimo, controverso ali dentro da Marvel Entertainment, porque ele era um cara das antigas, ele é um cara old school. Então ele é o cara que era contra o filme da Capitã Marvel, porque filmes com mulheres liderando nunca farão bilheteria. Ele era contra o filme do Pantera Negra, porque personagens negros nunca teriam sucesso com o filme próprio. Ele queria fazer tudo do jeito que sempre foi feito, deixar tudo do jeitinho que sempre acontecia, economizar o máximo possível. Ele é o cara que decidiu engavetar o Quarteto Fantástico e os X-Men e dar prioridade para os Inumanos, porque era uma propriedade que estava na Marvel e não na Fox. Então é um cara que deu trabalho. Deu trabalho pro Kevin Feige, ele batia de frente direto com o Ike Perlmutter, porque o Kevin Feige era um cara mais aberto a novas ideias e o Ike Perlmutter era um cara mais reativo. E no caso da Marvel Television, que tinha também parceria com a ABC, com outras distribuidoras, por exemplo, Agentes da S.H.I.E.L.D., ia pro canal ABC, a Agente Carter, Inumanos, entre outros, também tinha essa parceria de distribuição com a Netflix para essas séries que eu falei anteriormente. E o Ted Sarandos disse que era um inferno de gerenciar, porque eles queriam fazer séries melhores, eles queriam avançar com as séries. E cada vez que eles davam uma ideia para investir um pouco mais, para fazer séries melhores, para fazer coisas mais ousadas, o Ike Perlmutter lá em cima cortava as asinhas e não deixava gastar mais do que ele estava planejando gastar. Então, por exemplo, o Demolidor ficou sem traje de Demolidor até o último episódio da primeira temporada. Por quê? Porque era muito maneiro aquele traje preto? Não, porque não tinha dinheiro para fazer um traje. Então seguraram até o último capítulo para gravar com o traje final. O Punho de Ferro, muito da história de origem do Punho de Ferro foi cortada porque simplesmente não se podia fazer CGI suficiente para poder contar aquela história. O próprio Punho de Ferro usa os poderes dele muito de vez em quando, porque era caro. Então só brilhar aquela mãozinha ali, já o contador do taxímetro na cabeça do Ike Perlmutter já ia rodando, ele cortava na hora. É por isso que ele usou aquele punho de ferro dele só algumas vezes, na maioria do tempo ele só apanha. Luke Cage também teve problemas de locação, de não conseguir filmar em locais diferentes, ficar repetindo os mesmos cenários para poder economizar. Jessica Jones teve uma queda de orçamento na primeira e segunda temporada, causando a diminuição da qualidade da série. Defensores, o problema mesmo no Defensores, segundo o Ted Sarandos, foi falta de dinheiro para fazer, então muita conversa, muita gente andando e conversando, muita coisa que não era de se encher os olhos, não era ação de verdade, não era ação de quadrinhos. Era simplesmente o encontro desses personagens de outras séries para conversar. E isso tudo foi prejudicando e foi estragando a relação entre essas três partes. A Marvel Studios já não considerava mais as séries da ABC como canon, deixou de considerar. No começo era o negócio do Demolidor, citar algumas coisas no CM, depois começa a afastar, a gente está assistindo a mesma coisa, as primeiras temporadas são muito mais próximas do CM do que no final, e vão se tornando duas coisas completamente diferentes, quase dois universos diferentes, até a extinção da Marvel Television e a junção de todas essas propriedades em um núcleo só, que era a Marvel Studios, que ficou responsável pelas séries de TV também. E aí a Disney Plus vai fazer suas séries, algumas com sucesso, outras com mais dificuldade.
Tem Invasão Secreta, eu sei, não é um mar de rosas, mas pelo menos o controle criativo e investimento em produção era maior. O Ted Sarandos até falou que eles queriam fazer grandes séries, só que a Marvel queria fazer séries baratas, para fazer dinheiro. E o Ted Sarandos fala, eu sempre achei que boas séries fazem dinheiro. E a Marvel queria cortar custo para economizar dinheiro, né? Que todo dinheiro que eles não usavam ia pro bolso de volta da Marvel Television, e eles achavam que assim estavam fazendo bons negócios. E as séries foram ficando cada vez mais fracas, cada vez com roteiros mais morosos e tediosos, até o fim da história toda, o que vem complicar agora, recentemente, quando eles precisaram trazer o Demolidor de volta. Então vai trazer só um pouco, vai trazer 20%, 30%, vai tentar conectar o máximo possível, que foi a decisão final. Então o Demolidor é então levado para a Marvel Studios, tentando manter o máximo possível do seu canon, mas já com uma outra ideia, com uma outra perspectiva e com uma outra noção de administração da série. Agora, com outro showrunner, é outra parada. E ele confirma isso. O CEO da Netflix diz que o grande problema das séries atuais, de trazer esses personagens de volta, é justamente porque eles foram completamente marginalizados dentro da Netflix, dentro da ABC Netflix, dentro da Marvel Television. E trazer eles de volta para Marvel Studios está causando esse ruído que a gente está vendo nos últimos anos. De que forma trazer esses personagens, tratar eles de forma diferente, com mais respeito, com mais investimento, com mais qualidade, mas sem ficar completamente distoante do que foi lá naquelas séries. Esse é o grande desafio que eles estão tentando quebrar agora, e na minha opinião, com o Demolidor Renascido começou muito bem. Então, com essas palavras do Ted Sarandos, dá pra gente imaginar o que foi a Marvel Television naquela época, e como as séries eram cada vez piores, iam piorando e piorando à medida que as temporadas iam avançando, era por causa disso. Muito corte de gasto, não era nem o caso de investir-se mais. Às vezes as séries contavam com menos dinheiro, mesmo depois de um sucesso com o público. E isso acabou atrapalhando toda aquela gestão daquela que seria o grande contrato de entretenimento, né, seguindo o sucesso de Vingadores, e teriam as séries que fariam parte da MCU. Seria o que foi a Disney Plus anos depois, só que antecipadamente. Mas mesmo assim, não houve esse acordo porque não teve essa unidade. E recentemente, você vai lembrar, a Marvel ressuscita o seu Marvel Television. Agora existe uma divisão dentro da Marvel Studios, não mais sob o braço da Marvel Entertainment, da Marvel Studios, tem a Marvel Television, a Marvel Animation e a Marvel Studios, que cuida de cinemas. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha dessa treta toda? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois do evento vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.